As oportunidades que Deus tem dado a nós são oportunidades maravilhosas que a gente tem que aproveitar todo dia, né? Glória a Deus. Antes da mensagem, queremos aqui dar um reforço na escola bíblica dominical. Irmãos, a gente tem como exemplo prático a importância de a gente, como crente em Jesus, abraçar as oportunidades que Deus tem nos dado. Veja bem, olha aqui para mim, fique atento, né? Às vezes a gente fala, parece que a gente está falando que nem João Batista, né? A voz que reclama no deserto, né? Mas o nosso papel é este. Nós, como pastor, desde o 94, a gente tem incentivado as ovelhas que Deus tem dado para nós cuidarmos, né? Já é mais de 20 igrejas que eu e minha esposa, a gente vem cuidando desde o 94. E o que a gente tem incentivado a igreja, amados, é abraçar os ensinamentos, né? Eu às vezes não entendo, né? Como é que a pessoa tem toda a manhã disponível do Senhor e ignora o ensinamento da escola dominical. Eu ainda não entrou isso na minha cabeça de maneira nenhuma, viu? Como é que eu rejeito as coisas de Deus assim? E os ensinamentos são coisas muito profundas, né? E é o que nós iremos já trazer aqui a respeito da importância do domingo, viu, gente? Muita gente não sabe da importância do domingo para o Senhor. É apenas no domingo? Não. Logo aqui Deus vai dar graça, a gente vai explicar isso, né? Então, nós incentivamos os irmãos, né? Nós agora, a partir do domingo, a gente vai estudar o Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu João, né? Olha só, irmão. Nós vamos estudar todo o Evangelho durante 3 meses, né? Todo o Evangelho de João nós vamos começar no domingo. É bênção de Deus. E nós só podemos incentivar os irmãos. Ninguém pode fazer outra coisa. Eu não posso ir na casa dos irmãos, né? Lá domingo cedo e balançar a rede dos irmãos e tal, bater na porta, vamos embora, não. Se você não abrir o teu coração para Deus, até o que eu estou falando aqui é em vão, certo? Se você não abrir o teu coração para Deus e dizer: Senhor, eu quero aprender de Ti mais, através dos Seus servos, né? E domingo nós estamos aqui, em nome do Senhor. Eu tenho apenas só 34 anos na fé. Eu não me lembro de ter algum dia perdido uma escola bíblica dominical, a não ser quando eu esteja viajando, porque é uma das coisas que eu amo, é o ensinamento, né? É por isso que aqui nós pregamos aquilo que a gente tem procurado viver, pelo menos, né, gente, né? E eu só posso incentivar os irmãos. Ainda tem revista, pastora? Procura quem? A diaconisa Yolanda está lhe aguardando aí. Você que quer, pastor, eu quero, diga para Deus, né, primeiro, né? Eu quero ser um aluno nascido na escola bíblica dominical. Senhor, eu quero já começar no domingo. O domingo que é teu, diz a tua palavra que o domingo é do Senhor. Eu quero já aproveitar nesse quesito, né? Glória a Deus. E amados, outra coisa, nós temos um trabalho de evangelismo e eu estou com o grupo, comecei há 3 semanas. Antes ajudava os irmãos no outro grupo. E eu e o Teix, nós temos ali evangelizado um senhor, né? E ele recebeu nós há 21 dias atrás, né? É o Célio, que hoje não é mais Célio, é irmão Célio, né? E eu estava dizendo: Senhor, eu não acredito no trabalho que a gente faz que não tenha fruto. Eu não acredito nisso, gente. No trabalho que a gente faz que não vai dar em nada. Por quê? Porque estamos contradizendo a palavra do Senhor, certo? E eu coloquei no meu coração: neste ano eu não quero chegar a dezembro sem nenhuma alma ganhar para Jesus, Senhor, porque Tu disse que ia com a gente, eu creio nisso. Então, eu fui lá, mas voltei. Na primeira quinta-feira o homem estava bêbado. Encontrei ele, né? Falei com ele, tudo, conheci ele já. Cheguei, ele estava bêbado, mas recebeu nós com muita alegria. Aquele bêbado, né? Bêbado daquele que abraça você, quer dar café, aquele negócio todo, né?
Beleza. Aí demos a primeira parte lá, glória a Deus, e ele, né, não querendo que a gente nem saísse lá mais, e ouvindo hinos, viu? Eu não sabia da outra parte, né? E tal, tá cedo, não, mas porque o horário é esse, é só uma hora de trabalho, tem na outra quinta-feira. Podemos ir na outra quinta-feira? Ele disse, claro. Aí nos dias anteriores eu fui lá confirmar, saber, né? Não, meu irmão, que é isso? Quando eu chego lá na segunda quinta-feira, o homem está lúcido, não tinha mais bebido, recebeu nós com muita alegria, né? E na última quinta-feira estava, né? Vestiu-se lá, aguardou, botou os banquinhos dele lá e tudo. E no final nós, né? Ele já tinha falado para nós na última quinta-feira que tinha passado 15 anos na igreja, né? 15 anos. E ele era casado na época, e lá ele tinha sido assediado por uma jovem da igreja. Ele relutou e tudo, e saiu da igreja para não causar um escândalo, né? Só que não teve força para ir a outra igreja, certo? Mas eu perguntei, você quer se reconciliar, Célio, nessa noite? O texto está aí, ele disse, eu quero me reconciliar com o Senhor. Eu digo, eu quero ver você domingo na igreja. Ele disse, só tem um problema, pastor, eu engordei e as minhas calças, nenhuma entra em mim. Eu digo, meu Deus, é agora. Aí ele tem a bermuda, vai de bermuda. Ele disse, não, Deus que me defenda eu chegar na casa dele de bermuda. Ah, pronto, aí me desarmou, né? Aí eu disse, mas ele disse, eu vou comprar roupa, certo? E eu vou ir à casa do Senhor. Só que amanhã eu vou lá. Se ele não tiver recomprado, eu vou oferecer ele uma calça, só para ele vir à igreja, certo? Porque é uma vida. Pergunta, mesmo você comprou a calça? Não. Pois que número é o seu? Né? Qual é o seu número? Não. Eu comprando, você vai à igreja? Fechado. Aí eu vou fazer isso. Por quê? É uma vida, gente. Uma alma para Jesus, querido, que você ganha, você está exatamente fazendo, sabe o quê? Né? Tirando assim um tijolo bem grande do inferno, né? Sabia disso? Né? Um homem, todo dia eu passava lá, que a coisa estava embriagado. Na última quinta-feira ele estava lúcido, né? Glória a Deus. E muita gente diz, rapaz, eu vinha pedindo a Deus que Deus mandasse alguém aqui na minha casa, e vocês foram mandados por Deus. Ou seja, isso é que nos dá prazer, irmão, de fazer a obra do Senhor. Amém, queridos? Ou seja, nós estamos aqui nessa noite, mas o Senhor, Ele está formando exército, né? Exército para a sua obra, para o seu trabalho. Hoje não é culto de missões, né? Estou dando só essa palhinha. Mas hoje nós estamos aqui no nosso culto de quê, irmãos? Celebração, né? E qual é o tema aí? O tema, a ressurreição. E antes de a gente falar sobre a ressurreição, eu queria só falar aqui um pouco a respeito dos últimos momentos do Senhor na cruz do Calvário. Diz que Jesus Cristo, ele foi, né, levantado à cruz cerca de 9 horas da manhã. Pregaram as mãos do Senhor, pregaram os pés, e ali ergueram a cruz, 9 horas da manhã. E isto durou até a 9ª hora. Da 3ª hora à 9ª hora, 3ª hora, 9 horas, 9ª hora, 3 horas da tarde. 3 horas da tarde foi a hora em que o Senhor deu o seu último suspiro, o seu último brado. 3 da tarde de sexta-feira. Mas antes
de chegar a esta hora, nós encontramos aqui na palavra de Deus as sete palavras últimas de Cristo na cruz do Calvário. Ou seja, as suas 7 últimas palavras, né, antes de ele morrer. E a primeira palavra, querido, se encontra em Lucas 23 e 34. Veja o que diz aí. Primeira palavra do Senhor está a palavra perdão. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ou seja, esta foi a primeira palavra das 7 últimas que o Senhor, ele disse, falou sobre o perdão. Ali ele estava na cruz do Calvário, mas ali ele estava ali, né, numa decisão de perdoar. Pai, perdoa, né? Ou seja, o perdão foi a primeira palavra. A segunda palavra foi uma palavra de promessa, que está em Lucas 23, 43. Olha só que palavra maravilhosa. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, o Senhor, ele estava falando para quem? Para um dos ladrões que ali demonstrou de uma forma sincera o seu arrependimento. E a palavra de perdão veio primeiro. Aí Jesus faz a promessa: hoje estarás comigo no paraíso. A terceira palavra nós encontramos em João 19 e 26. Veja se é. Exatamente. A terceira palavra foi uma palavra de cuidado. Ele se preocupou ali com a sua mãe e disse-lhe, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava, quem era esse discípulo? Diga, João. Estava presente, o único discípulo que estava presente ali na morte de Jesus era João. E as mulheres, os outros tinham, né, debandado. Estava presente e disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Ou seja, a terceira palavra era a palavra de cuidado. E segundo os historiadores, diz que João cuidou de Maria até a sua morte. Ou seja, era uma palavra de perdão. A quarta palavra era uma palavra de solidão. Veja o que diz aí Mateus 27, 46. Olha só. E perto já da hora nona, ou seja, já quase 3 horas da tarde já, né? Exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Ou seja, naquele momento o nosso Cristo, ele se sentiu ali só. Houve ali, na verdade, um momento de sua solidão. Esta era a quarta palavra. E a quinta palavra, nós podemos ver que era uma palavra de agonia de morte. João 19, 28. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Ou seja, ali estava ele na sua agonia de morte ali. Diz que ele sentiu sede. Já era quase 3 horas da tarde. Desde as 9 horas, irmãos, o Senhor se encontrava ali já
quase já 3 horas da tarde. Diz a Bíblia que ele sentiu sede, ou seja, a quinta palavra foi uma palavra de agonia, de morte. Aleluia. E a sexta palavra nós encontramos em João 19:30. E quando Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado, inclinando a cabeça, entregou o Espírito, ou seja, ali foi uma palavra de cumprimento. E a última palavra, aleluia, nós encontramos agora, é uma palavra de rendição. Nós encontramos em Lucas 23:46, foi a sua última palavra. E clamando Jesus, com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Aí está, exatamente, era uma palavra de rendição. Esta foi a última palavra do Senhor na cruz do Calvário. E ali a sua morte chega a ser concretizada. E agora nós olhamos aqui no texto lido, falando sobre a ressurreição. Aqui nós diz a Bíblia que passado o sábado, isso no dia seguinte, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Jesus, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. Nós podemos ver aqui, amados e queridos irmãos, uma das mensagens, né, que podemos tirar sobre a ressurreição. Nós podemos ver que essas mulheres, quem foi primeiro ao sepulcro? Foi Pedro? Foi os discípulos? Foi as autoridades? Foi, segundo diz a Bíblia, foi as mulheres. E as mulheres na época de Jesus, se hoje ainda tem alguma restrição, naquela época era muito diferente. As mulheres, elas não tinham voz. O que elas dissessem lá na corte, elas não tinham como, na verdade, confirmar, não era vista. Mas nós podemos ver que nessa primeira mensagem a gente pode ver exatamente, aleluia, os excluídos são privilegiados por quem? Por Jesus. Essas mulheres, nós podemos ver várias outras mulheres andando com Jesus, irmãos. E essas mulheres tiveram o privilégio de serem as primeiras a ter a notícia mais importante do mundo. Elas tiveram o privilégio de ouvir a notícia mais importante que já foi dita, foi falado em todo o mundo. Diz a Bíblia que ela chegou lá e aquele anjo que se encontrava lá disse: olha, vocês estão procurando Jesus o Nazareno, só que ele não está aqui. Ele ressuscitou. Esta foi e será a melhor e a mais notícia importante de toda a face da terra. Aleluia. Elas recebem elas são as primeiras a receber a notícia que Jesus tinha ressuscitado. Aleluia. Quem pode dar glória a Deus? Amém. Veja o verso 6 aí, por favor, do texto lido. Os excluídos são privilegiados. Elas eram excluídas, mas foram privilegiadas. Olha só. Porém, ele disse-lhe: não vos assustei, buscai a Jesus
o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou. Não está aqui. Eis aí o lugar aonde o puseram. Ou seja, está dizendo, a morte agora ela foi derrotada. A morte não pode deter o Senhor por mais de 3 dias. A morte agora, né, é como diz, né, a palavra de Deus: aonde está, ó morte, os teus aguilhões? A morte agora, ela foi derrotada. Agora o Senhor, Ele está agora com vitória sobre a morte. Quando o anjo diz, Ele não está mais aqui, Ele ressuscitou. Ou seja, nós temos, na verdade, agora a gente pode ver, amados e queridos irmãos, essas mulheres testemunhando de que o Senhor não estava mais naquele local. Aquele local aonde colocava quem já tinha morrido e ali ficava. Só que o corpo do Senhor, diz a Bíblia, não o encontraram. Quem pode dar glória a Deus por isso? E as mulheres foram as privilegiadas. Diz a Bíblia que quando o Senhor ia subindo para Jerusalém para ser crucificado, diz a Bíblia que os discípulos, menos João, todos foram desertados. Mas diz a Bíblia que as mulheres acompanharam Jesus até o sepulcro. As mulheres estiveram com o Senhor até a sua morte. E elas tiveram esse privilégio de ser as primeiras pessoas de ouvir, de ter a notícia, de receber a notícia que o Senhor tinha ressuscitado. Amém, queridos irmãos? Aleluia. E nós podemos ver também, queridos e amados irmãos, a segunda mensagem, aleluia, é que a gente pode ver que o Senhor, Ele mostra que os caídos, eles podem ser levantados pelo Senhor. A gente vê exatamente na mensagem da ressurreição que os caídos, aqueles que estão na verdade, caídos, que falharam, eles podem ser exatamente levantados. Veja o verso 7 em nome de Jesus. Olha só, entenda bem, vamos ver essa passagem com muito cuidado. Aí o anjo diz para as mulheres, coisa linda, né? Mas ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia, e ali o verei, como ele vos disse. Deixa aí, irmão, pode deixar aí. Há uma pergunta. E Pedro não era discípulo, não? E os discípulos, olha só, irmãos, e a Pedro. Pedro, neste momento, Pedro, ele com certeza estava afastado dos demais discípulos, devido o quê? Devido Pedro, aquele Pedro que tinha, dito ao Senhor, que mesmo quando Jesus revelou que ia ser morto, disse: olha, eu irei
morrer contigo. Eu não irei deixar você morrer só. Aquele Pedro que cortou a orelha daquele soldado Malco quando foi pegar Jesus. Aquele Pedro que sempre estava ali em primeiro lugar, se destacando. Aquele Pedro, mas foi um Pedro que teve a sua falha. E agora, como ele reconhecendo, isso mostra que ele estava desertado dos seus discípulos. Ele com certeza estava se achando que não fazia mais parte do grupo, devido ter sido covarde, devido ter negado a Jesus. E isso, irmãos, agora veja o que o Senhor diz: e diga a Pedro que vá também. Ou seja, o que é que eu entendo? O Senhor, Ele nunca esquecerá de nenhum de nós. Mesmo quando nós falhamos, mesmo quando nós negamos a Ele, mesmo quando, por fraqueza, a gente peca contra Ele, mesmo quando a gente não está disposto a obedecer a sua palavra, e isso nós entendemos uma coisa, que o Senhor, Ele olha para nós diferente do olhar do homem. E nesse momento Pedro estava com certeza, tinha saído do meio dos discípulos, e Jesus sabia muito bem disso, e digo: olha, eu vou lá para Galileia. Galileia, irmãos, os discípulos todos eram da Galileia, todos eram moradores da Galileia, menos Judas Iscariotes. E aí Jesus diz: olha, eu vou para Galileia, e ali o vereis. Ou seja, pode ter ou estar acontecendo com algum de nós, achando que o Senhor, Ele na verdade não está mais olhando para nós, devido às nossas falhas, devido às nossas negligências. Mas não é assim que o Senhor faz, irmão. Ele sempre quer levantar o que está caído. Aquilo que você deixou de fazer por desobediência, o Senhor, Ele quer te erguer. Ele quer que você permaneça no meio do grupo, que é a igreja do Senhor. Aí eu me lembro muito bem que aí os discípulos vão para Galileia, e aí os discípulos, eles voltam para a pesca, E ali eles estavam pescando, e diz a Bíblia que eles passaram a noite toda, noite toda, pescando, e não pescaram nada. E eles vêm voltando para a praia, e distância de 100 metros da praia estava lá um homem à beira de uma fogueira, E ali o homem diz: ei, tem alguma coisa aí para comer aí? Aí os discípulos dizem: não, passamos a noite toda, não pegamos nem uma piaba, nada, nem um peixe veio na rede. Aí o homem diz assim: olha, lança as redes para a direita.
Aleluia. E diz a Bíblia que quando este homem fala, aí João vai no ouvido de Pedro e diz: ei, é o Senhor. É o Senhor que está falando. Pedro, como com certeza eram, mais próximo, mais espiritual, disse, ele ouviu e percebeu. Ainda era cedo da noite, ainda o dia não tinha se reclinado. Aí João diz para Pedro: ei Pedro, é o Senhor que está ali, Pedro. E aí eles vão querer pescar, glória a Deus. E ali eles jogam, obedecem à voz do Senhor, irmãos. Olha só como é interessante. E aí eles começam os peixes a aparecer. E diz que eles pescaram naquela noite 153 peixes, e peixes grandes. Aleluia, que pode dar glória a Deus, Senhor. Aí eles voltam e se reúnem com o mestre. Aí naquele momento há uma reconciliação. Pedro se aproxima do Senhor. Pedro se derrama na presença do Senhor. E ali a gente vê na Bíblia só, na verdade, duas vezes fogueira na igreja. Na história, 2 vezes a fogueira. Diz a Bíblia que Pedro negou Jesus aonde? Em frente a uma fogueira. Você só vê lá no pátio lá do palácio. Diz que estava lá uma fogueira. Foi lá onde Pedro caiu. E agora, Pedro está agora diante de outra fogueira. Só que essa fogueira agora aqui era a fogueira da restauração. Amém, igreja? Lá na fogueira, primeiro Pedro caiu. Agora, essa fogueira onde o Senhor se encontrava ali, foi a fogueira onde Pedro começou, na verdade, a sua restauração espiritual. Amém? E aí quando ele vê aquele milagre: Senhor, é Tu. E ali eles reconhecem que Jesus Cristo, na verdade, ressuscitou. Amém? É Ele, Pedro, é Jesus. Muitas das vezes, irmãos, tem pessoas que se sentem tão longe de Deus, mas uma coisa quer dizer: Deus sempre está perto de nós. Nós é que não percebemos. Nós é que não buscamos auxílio. Mas Jesus está sempre perto dos seus. Você sente isso? Você sente isso? Você sente isso quando você está na solidão? Quando você está no aperto, aí você olha para um lado, olha para outro, você não vê nenhuma solução. Aí você sente que a solução está bem pertinho de você, e essa pessoa é Jesus de Nazaré. Isso é que é importante, é a mensagem da ressurreição. Reconhecendo agora que o Senhor, Ele, na verdade, Ele levanta aquele que está caído. Ele restaura. E Pedro foi restaurado naquele dia. Quando foi reconhecido pelos discípulos, para naquele local ali da Galileia. Nós sabemos, irmãos, que o Senhor se encontra aqui, amém? Mas a nossa Galileia, onde nós estamos? A nossa Galileia pode ser lá no trabalho, o Senhor se encontra lá, amém, queridos? A nossa Galileia pode ser lá na nossa casa, amém? A nossa Galileia pode ser também, amado, nos momentos que nós estamos sofrendo. Jesus disse: ide para a Galileia, que eu estarei lá. Olha só. A nossa Galileia é nos momentos onde nós mais sofremos.
E aí nós começamos a sentir o auxílio do Senhor, amém, queridos? Diga também a Pedro que vá para Galileia. Pedro, ele não vai ficar disperso. Ou seja, eu quero ver também Pedro lá. E com certeza as mulheres dizem: ei Pedro, o Senhor falou no teu nome, mano. Ou seja, ei Pedro, o Senhor não te esqueceu. Porque Pedro achava: agora o Senhor não quer mais eu, porque eu neguei 3 vezes. O Senhor não quer mais eu, porque na verdade eu fui desobediente. Mas está aqui uma das mensagens da ressurreição, que o Senhor levanta aquele que se encontra caído. Ele ergue. E você pode ser não a mesma pessoa, mas você pode ser muito melhor do que antes, na obra de Deus, no trabalho do Senhor, na obediência. Porque o Senhor, Ele restaura. Quem pode dar glória a Deus? Amém, queridos? Veja aí o que diz a outra mensagem a respeito da ressurreição. Vamos ver o que diz aí o verso 2 e o verso 9. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. 9. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana, irmãos? Domingo. Diga domingo. Apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E aí eu me lembro muito bem aqui, nessa mensagem a gente pode ver que também agora a gente vê o novo Gênesis aqui após a ressurreição de Cristo. Diz a Bíblia que o Senhor, Deus fez, na verdade, as coisas dentro de 6 dias. Amém? E no 7º dia, Ele descansou. Foi isso? Agora, o que aconteceu no primeiro dia da semana, olha só, no primeiro dia da semana, sendo domingo, é o dia em que o Senhor, Ele agora abre um novo Gênesis para nós. É o momento em que agora o Senhor ressuscita. Diga, ressuscita, ressuscita, né? E agora nós podemos ver agora uma nova criação, né? Que é agora a igreja do Senhor sendo erguida. É por isso, irmãos, que no primeiro dia da semana diz a palavra do Senhor que é o dia da igreja, é o dia dos crentes. É o dia em que o Senhor ressuscitou, é o dia em que começou a nossa jornada. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, o que é que a gente estaria fazendo aqui? Falando de quê? Nós não tínhamos nenhum assunto a tratar nessa noite. Mas a importância da ressurreição, aleluia, no primeiro dia da semana, isso na verdade traz para nós exatamente agora a nossa primeira semana, agora a nossa redenção, ela iniciou exatamente no domingo. Porque alguém que morria jamais seria mais lembrado, pouco tempo ia ser esquecido. Mas quando foi no primeiro dia da semana, a notícia ela chegou à tona. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Aleluia. A igreja ela celebra, olha, a Santa Ceia. Aleluia. O dia do Senhor. Aleluia. É exatamente na primeira semana onde o Senhor fez a ceia com seus discípulos. E nós também podemos ver, para a igreja, o domingo é o dia do Senhor, amém, irmãos? O cristianismo começa de um novo, agora, movimento. A importância do domingo para a igreja. O domingo
É aquele dia em que, na verdade, nós lembramos exatamente do início da nossa redenção. É o domingo que a gente também tira para o nosso descanso, mas tira também para a gente, na verdade, estar mais atento às coisas de Deus. Na sua igreja, nós estamos aqui nessa noite, amém? Hoje é domingo, amém? Né? Estamos aqui o quê? Celebrando este culto ao Senhor. Mas o domingo não começou agora, começou pela manhã cedo. E aí pergunta-se qual é a importância do domingo para a igreja, para você e para mim. Muitos tiram para viajar, tem nada contra, mas o cristianismo, a igreja sabe que é o domingo em que nós, na verdade, temos esse conhecimento de que este domingo, o primeiro dia da semana, é o dia do Senhor. Quem está entendendo? Você que não é obrigado a trabalhar em uma empresa, você trabalha de segunda a sexta ou no máximo sábado, domingo, você está descansando, não é verdade? E você que não tem vínculo nenhum com a empresa, aí é muito melhor ainda. Você quem, na verdade, tem toda a liberdade de estar onde? Louvando o Senhor, agradecendo a Ele por toda a semana que está terminando. Olha, já terminou. E começa uma nova semana. Quem pode dar glória a Deus por isto? Amém? Ou seja, agora a igreja, irmãos, do Senhor, ela não é apenas um organismo vivo. Ela não é apenas, na verdade, aqui nós podemos dizer aqui também, um sistema doutrinário. Mas nós somos, na verdade, uma igreja em movimento. Uma igreja em que, na verdade, nós estamos caminhando para a glória. Estamos, na verdade, andando com Cristo. E diz a Bíblia: olha, eu estarei lá com vocês aonde? Na Galileia. Aleluia. Ou seja, o Senhor sempre estará conosco, amém, queridos? Diga os discípulos que vão para a Galileia, que eu estarei lá. Importante ver isso. A importância. E conclusão. Aí nós entendemos outra coisa importante. Essa mensagem da ressurreição, ela proclama a transformação, rotativa de uma celebração ao encontro com Jesus. Veja novamente o versículo 7 aí, por favor. Mas ide dizei, ide aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para Galiléia, e ali o verei, como ele vos tinha dito. O Senhor tinha falado o que antes com eles? O Senhor tinha falado com eles antes mesmo de morrer, que ia ressuscitar, mas iria estar com eles, que iam estar com ele aonde? Lá na Galiléia, na cidade que eles ali moravam. E aí nós podemos ver, queridos e amados irmãos, diz os estudiosos que aquela pedra, a pedra que aquelas mulheres, quando chegam lá, se preocuparam: e agora? Quem irá mover a pedra? E elas olhando para o sepulcro, a pedra estava o quê? Removida. Segundo os historiadores, aquela pedra era tão grande, como diz a Bíblia, que para remover aquela pedra era cerca de 20 homens para tombar a pedra para entrar naquele sepulcro. Porque aquele sepulcro não é que nem hoje, era muito grande, ali entrava pessoas, dava para entrar, não, são várias pessoas dentro daquele sepulcro. As pessoas eram colocadas ali também, não era como hoje a gente coloca a pessoa morta em um caixão. Naquela época não era colocado assim, dessa maneira, mas era colocado dentro de um sepulcro, e ali a pessoa ficava ali até ser, na verdade, o seu corpo virar pó novamente. Mas o que nós entendemos nessa noite, queridos amados irmãos, aí nós sabemos que agora nós vemos que a importância da ressurreição, de celebrarmos a verdade com Jesus. O versículo 7 fala muito bem isto.
aleluia, os homens, e ali nós podemos ver que mesmo depois de José de Arimateia ter comprado ali vários quilos de bálsamos, as mulheres ainda se preocuparam em ali perfumar o corpo do Senhor. Amém? Ou seja, que nós entendemos que a igreja do Senhor agora, diz a palavra do Senhor, veja o que diz aí o verso de número, vamos ver o que diz aqui, vamos olhar aqui por favor. Veja o 9 aí, o 9 e o 10, para entendermos melhor. Olha só, Jesus tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a mulher Maria Madalena. Maria Madalena foi aquela que foi expulso, na verdade dela, quantos demônios? 7 demônios, o 10. E partindo ela quem? Maria Madalena, olha só o privilégio, anunciou-lhe aqueles que tinham estado com ele, o seu discípulo, os quais estando triste e chorando. Mas mesmo assim diz a Bíblia que eles, ouvindo, não acreditaram ainda. A pessoa, né, amados? Às vezes a gente diz, Senhor se encontra perto de você, o Senhor vai fazer isso na tua vida, e as pessoas, será que vai fazer mesmo? Né? O Senhor vai te curar, o Senhor vai abrir a porta. E diz a Bíblia que quando ela anuncia que a discípula estava ali todos juntos, menos Judas, que já tinha, na verdade, se matado, diz que ele estava triste e chorando. Diz a Bíblia que o Senhor durante 40 dias ele apareceu aos discípulos cerca de 10 vezes. E essa aqui, nesse texto, é a última vez que o Senhor aparece, aí ele vai para os céus. Ou seja, mas o Senhor, quando ele vai para os céus, irmãos, na sua ressurreição, ele deixa uma coisa importante, o versículo 15, para terminar, olha só o que diz agora para a igreja. Depois que o Senhor, ele se apresenta no meio deles, e ele dá agora uma ordem, e essa ordem é dada a quem? Diga, a igreja. A igreja, olha só a importância, isso mostra que nós somos um organismo vivo. A igreja, ela na verdade tem esse movimento. E diz a Bíblia, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Veja o que diz o versículo 20, vê se eles foram mesmo. E eles tendo partido, não foi isso? Pregaram por todas as partes, ou seja, onde eles iam. E quem cooperava com eles? Diga o Senhor. O Senhor coopera conosco no trabalho dessa obra, irmãos. O Senhor coopera quando a gente faz a obra de Deus, amém? O Senhor coopera quando a gente, na verdade, toma ação em fazer a obra do Senhor, confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Ou seja, isso mostra agora que a igreja do Senhor é um organismo vivo, e agora nós estamos nessa nova dimensão, que é realizar as obras do Senhor. Que Deus possa abençoar a igreja.